Como criar o assunto principal na cena fotográfica usando as técnicas de composição? Como vocês sabem, em fotografia tem várias. É a seção áurea, a regra dos terços, a composição por quadros, a prospectica, a central, acidental. Então, as técnicas de composição são várias. Porém, a composição de uma cena fotográfica deveria ser pensada e feita para ser atrativa aos nossos sentidos em poucos segundos, principalmente aqui na internet, no digital. Então, as três características principais da composição da cena são cor, textura e forma. Tem sobre isso também, tem vídeo sobre isso aqui. Desculpa, agora vi até o soluço. Aqui na internet, tá? Por quê? Porque todos os seres humanos, por quê? Porque que as três características principais da composição são cor, forma e textura. Por quê? Porque todos os seres humanos são, de qualquer lugar do planeta, dotados da percepção e se localiza através da percepção sensorial antes de qualquer outra coisa. É a primeira coisa que eu vejo é cor, textura e forma. É a primeira coisa que eu olho quando eu olho algo. Então, qual é a função, por exemplo, da cor? O que determina o que está acontecendo na cena que é importante. A gente falou de tema principal, mas por que eu estou falando da cor? Porque cor, textura e forma dão a direção do tema principal. Depois eu também vou mostrar aqui exemplos da fotografia, daí vocês vão entender melhor. Mas eu tenho que falar, quando eu falo de tema principal, eu também tenho que falar de cor. Eu posso, dentro de um tema principal, ter a cor vermelha. Então, minha gente, se eu escolher, que eu tenho que falar de algo e a cor for branca, dentro de um contexto muito colorido, o meu tema principal não vai ser claro. O meu tema não vai ter leitura. Então, por isso que eu estou falando das três características, né, da composição, junto com o tema principal, tá? Para vocês entenderem isso, eles estão conexos, porque um tema principal também depende da leitura da cena, cor, textura e forma. A cor determina o que está acontecendo na cena, que é importante e requer a nossa atenção. Vou citar um exemplo prático. O vermelho é determinado do sangue, que flui rapidamente para ser por paixão, por raiva, por dor. Mas deixa eu ver aqui se eu... Ah, coloquei. Tá? Antes de eu falar e depois eu não ter colocado. Coloquei. A cor determina o que está acontecendo na cena, que é importante e requer a nossa atenção. Vou citar um exemplo prático. O vermelho é determinado do sangue, que flui rapidamente. Pode ser por paixão, por raiva, por dor, por perigo, por algo que se move, como um ponto atrativo. As flores mais perigosas, carnívoras e venenosas, geralmente vão ter cores vibrantes para atrair os insetos. A textura indica em que modo é esse ponto da cor na cena. Vivaz, áspero, liso, fresco, duro, pesado? Como é que ele é? Qual é a forma que ele tem? A textura fala do instante, do agora, do aqui, do tempo, da ação da cena. Pode ser o rosto vermelho de uma vergonha, pode ser o sangue dos lábios devido a uma mordida, pode ser o sangue seco debaixo das unhas de um assassino, ou uma mancha no sofá. A forma indica como se apresenta a cena. Qual é a sensação percebida? Se tem perigo ou prazer. Por exemplo, vermelho circular de uma placa de sinalização branca, indicação de perigo. Uma linda mulher com um vestido vermelho. Provocante, sentada em uma mesa de bar sozinha. Porém, se ela estivesse com uma criança, isso mudaria a nossa percepção, não é verdade? Até aqui, tudo certo? Porque o tema principal eu juntei com a composição. Por que eu uni os dois? Cor, textura e forma. Por que eu juntei? Porque eles estão conexos. Um depende do outro.